também pecaram. Simplesmente ele veio ao mundo para que nele se manifestasse as obras de meu Pai. É interessante, porque a primeira coisa que vem à memória dos discípulos é: ele está sofrendo porque pecou. Simplesmente eles olham para este homem, olham para o momento em que ele estava vivendo e calculam e tiram a conclusão de que aquilo era fruto de um pecado. Mas eles não compreendiam que, na verdade, nem sempre sofremos porque pecamos. Sim, existem pessoas que sofrem por consequências dos erros. Existem pessoas que choram, que veem os seus sonhos sendo frustrados, que veem as promessas de Deus estar mais longe da sua vida por consequência do erro, por consequência do pecado. Porém, não foi desta forma com este homem. Agora conhecemos a história de um outro cego que nos dá a entender isso, que o pecado gera consequências. No mesmo livro, no capítulo 5, com o paralítico, Jesus disse, no capítulo 5, versículo 14, nós entendemos: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Porque o salário do pecado é a morte. Mas não era o momento em que aquele cego estava vivendo. Porque na verdade ele não estava sofrendo, ele não viveu toda a sua vida até aquele momento sem poder ver a luz da manhã, sem poder ver o sol brilhar, sem poder ver a beleza das estrelas, da lua, sem poder contemplar as pessoas que estavam à sua volta, que o amavam. Tudo aquilo não aconteceu simplesmente porque ele pecou, mas porque Deus tinha um propósito, Deus tinha uma intenção. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, não é um Deus que trabalha por acaso. O nosso Deus não é um Deus desocupado, que não tem objetivos e nem propósitos. Tudo que o nosso Deus faz, e tudo que Ele permite acontecer em nossa vida, existe uma intenção, existe um propósito, existe sim um objetivo. E talvez nessa noite alguns dos senhores que aqui entraram ficam olhando para a vida e ficam tentando encontrar alguma coisa para o momento que você está vivendo. Esse momento de dor, de angústia, de tristeza, de sofrimento. E talvez as pessoas tenham olhado para você e tenham dito: com certeza é fruto de pecado, com certeza errou. Não é possível que ele está vivendo dessa forma. Alguma coisa ele fez que desagradou os olhos de Deus. Mas eles não entendem, e eles nem mesmo compreendem o que Deus tem para a sua vida, e qual é a intenção de Deus de permitir que este momento chegasse na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite, e pela sua bondade e misericórdia, Ele vai me usar para profetizar sobre a sua vida, e dizer para você que ainda que eles digam que tudo isso é fruto de alguma coisa, Deus te conhece, foi Ele quem escreveu a sua história. E tudo isso está acontecendo para que se manifeste em você as obras de Deus. Se você crê desta forma, levante as suas mãos e adore a Deus por essa verdade.
Aleluia! Porque não compreendemos, não entendemos. Deus, eu procuro fazer tudo certo, eu procuro andar no centro da tua vontade, eu procuro, Senhor, cumprir os teus mandamentos, eu obedeço o pastor, eu sou submisso ao ministério, eu estou sempre nos cultos, mas por que que isso está acontecendo na minha vida? Deus nessa noite está te dizendo, é para que se manifeste em você as obras de meu Pai. Não importa o que falam de você, não importa o que pensam de você, Deus sabe que tudo está acontecendo porque Ele tem um propósito. Ainda que digam que é fruto de pecado, não é. Deus está te moldando. Ainda que diga que você errou em alguma coisa, não. Deus está te aperfeiçoando. Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio ao mundo por acaso. Deus escreveu uma história para você. E se você acredita, levante as mãos e adore, porque essa história é história de vitória, é história de sucesso, é uma história que tem um final feliz. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Mas como isso pode? Sempre fui uma pessoa temente, uma pessoa fiel, que se desviava do mal. E de repente eu olho à minha volta, não tenho mais os meus filhos. Eu olho para as minhas riquezas e não tenho mais nada. A única pessoa que sobrou do meu lado pede para que eu negue a Deus. E a única coisa que eu tenho é um caco de telha para ficar coçando as minhas feridas. E de repente eu ouço o barulho na porta da minha casa, do que me sobrou. É meus amigos. Com certeza eles têm uma palavra de paz para a minha vida. Com certeza eles têm uma palavra de ânimo para mim. Com certeza eles vão me ajudar com alguma coisa. Meu amigo, reavalie a sua vida. Como pode você perder tudo, seus filhos morrer? Olha, você fedendo, não aguenta o seu cheiro. Se conserta, rapaz. Você pecou em alguma coisa. Talvez essa seja a sua história, a sua vida. Mas os anos vão se passando e Jó vai continuando fiel a Deus. Jó permanece leal a Deus, adorando a Deus na beleza da sua santidade. E antes que Deus virasse o seu cativeiro, diz a Bíblia no capítulo 42, que depois de todo aquele processo de sofrimento, ele compreende a vontade de Deus para a sua vida, ele entende a intenção de Deus de permitir que tudo aquilo acontecesse com ele. Sabe por quê? Porque antes de ele orar para os seus amigos e ver a sua história mudada, eu não sei se foi com os olhos fechados, eu não sei se foi com os olhos abertos, com as lágrimas banhando o seu rosto, eu não sei como foi, mas de uma coisa eu sei. Ele olhou para o céu e disse: antes de eu passar tudo que eu passei, antes de eu viver tudo que eu vivi, antes de eu chorar tudo que eu chorei, eu te conhecia, Deus, mas só de ouvir falar. Mas veio as decepções, veio as lágrimas, veio as tristezas, veio os tropeços da vida, veio os obstáculos. Perdi minha casa, perdi minhas riquezas, perdi meus filhos, estou enfermo. Mas agora eu compreendo uma coisa, que não mais te conheço de ouvir falar, mas os meus olhos conseguem te enxergar, meu Deus.
Deus tem um propósito nesse sofrimento, não é em vão, porque os teus olhos vai ver o que nunca viu. Você vai começar a sentir o que você nunca sentiu. Porque antes de todo este processo, você só conhecia Ele de ouvir. Mas Ele vai se revelar a você. Ele está te levando ao deserto para falar ao teu coração. Deus está permitindo tudo isso acontecer para que se manifeste em você as obras de Deus. Aleluia! Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso, meu irmão. Vai até Jesus. Avisa ele que o meu irmão está morrendo. Pede para ele voltar logo, porque eu sei que se ele vier, ele irá curar o meu irmão. Os seus servos vão. Quando chegam até Jesus, mestre, Maria te chama, porque o seu amigo está morrendo. Jesus olha bem nos olhos daquele servo e diz para ele: querido,